Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês um bolinho lindo, feito de chantilly, porém com técnicas aí que lembram a pasta americana. Mas antes de começar essa aula, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, isso é muito importante para nós, tá bom? E eu vou ensinar para vocês as dicas, né, as técnicas em relação a esse bolo aqui e eu espero muito que você goste, tá bom? Vamos começar? Então nós vamos começar, né, com o suporte para o nosso bolo de andar. Esse suporte eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer, tá bom? Então nós vamos pegar o disquinho e vamos medir. Por quê? Porque através desse disco é que nós vamos colocar os caninhos, que eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esses caninhos, tá? E são dicas muito legais que vale a pena você dar uma olhada lá, porque você vai economizar, tá bom? Posso dizer pra você que esses vídeos vão te ajudar a economizar. Então eu medi ali, risquei, para que eu saiba onde exatamente eu coloco meus caninhos. Esses caninhos são caninhos de PVC, onde eu higienizo e depois eu pinto e higienizo novamente. Então eu vou fincar no bolo, tá bom? E eu sempre faço a medição da altura do bolo para aí sim eu cortar o caninho. Porque querendo ou não, eu tenho menos perca dos caninhos, né? E também não fica feio, ficar maior ou menor, enfim. Então é muito interessante essa diquinha que eu dou para vocês a respeito do caninho, porque o cano, ele é mais barato. Aqueles canos já próprios para bolo de andar, olha que perfeito que fica, gente. Aqueles canos, né, próprios, eles são caros e se você medir errado, você perde, né? Por exemplo, se for um pouquinho a mais o seu bolo de 10 centímetros, eles têm 30, né? Então acaba perdendo. E aí a gente fazer a pré-camada que eu sempre falo, né, que é importante, e uma dica muito legal que eu sempre digo sobre bolo de andares, que você precisa ter uma massa que esteja bem prensada, uma massa que tenha sido feita pelo menos aí um dia antes, tá? No mínimo, tá bom? E agora eu vou decorar com chantilly. Mas o recheio também precisa estar numa estrutura muito boa, tá bom? Não faça recheio mole para bolo de andar, senão vai dar problema, tá bom? É importante que você esteja um leite condensado firme, com bastante gordura, para que você faça um recheio firme, tá bom? Não tem jeito, bolo de andar não tem como ser aquele recheio molinho ou torta, não. Nunca faça isso, tá bom? Senão você vai ter problema. E aí eu vou, né, passando o chantilly. Essa parte aí, percebam que eu raramente faço a parte de cima, né, com a manga de confeitar. Mas eu fiz porque eu precisaria de um pouquinho mais alto, tá bom? Então, por isso, quando eu não preciso, eu faço só com a espátula só para ir um pouquinho menos chantilly. Mas nesse caso aí eu precisei, tá bom? E muito importante que você, quando estiver espremendo a manga de confeitar pro chantilly no bolo, é importante que você esprema e que realmente grude no bolo, porque se você deixar frouxo, vai dar uma bolha depois na sua decoração final, tá bom? Então eu vou consertando a parte de cima, eu sempre começo pela parte de cima, eu sempre explico pro pessoal aí que o importante primeiro é a parte de cima, depois a gente vai pra lateral, depois a gente vai consertando as quinas, enfim, até a gente chegar na quina perfeita se você for fazer assim, tá joia? Importantíssimo, espátula, perceba que o meu bolo ele tá retinho, isso é uma dica muito legal, eu sempre falo aqui nos vídeos, porque é de extrema importância pro seu conhecimento, você está começando agora. Essa espátula precisa estar reta e você precisa olhar para a junção entre a espátula e o bolo, tá? E não somente para a espátula ou não somente para o bolo, senão vai ficar torto, tá bom? Então aí eu tô tirando as quinas, percebam que eu limpo, né, para tirar a quina para ficar perfeitinho, tá bom? Esse é meu segundo andar, eu já coloquei um guindaste, tá? No bolo, olha que perfeição, gente, esse guindaste é uma benção. Quem inventou isso é uma pessoa abençoada, porque de fato foi uma benção na vida das confeiteiras, né? Então aí eu simplesmente vou passar o chantilly, eu tô segurando porque esse bolo é pequenininho, então ele é muito levinho, então acaba que às vezes quando passa o chantilly ele escorrega para um lado, vai pro outro. Então eu tô segurando aí, tá bom? Então aí é a mesma situação, façam a pré-camada, tampe todos os buraquinhos, tá? Não pode ficar nada descoberto, né? Ficar buraquinhos, não pode. E aí eu alisei igual o outro da mesma forma, tá bom? Aí, gente, eu tô utilizando uma técnica com papel manteiga. E antes de eu colocar esse papel manteiga, eu borrifei o glitter, acabei não colocando aí pra vocês, mas eu coloquei um glitter, tá? Pra quê? Pra que o papel manteiga não grude no bolo. Tá bom? É importantíssimo que você faça dessa forma, tá? Porque senão ele vai grudar se você não colocar o glitter. Na imagem não dá pra ver, mas você precisa colocar glitter para depois aplicar stencil ou papel manteiga. E perceba que eu fiz isso porque eu queria uma voltinha, um arcozinho, né? Que com chantilly a gente consegue fazer perfeitinho. Então agora eu vou preencher novamente aí essa parte onde não tem o papel manteiga, perceberam? Que é a parte de baixo só que tá tampada com papel manteiga. E vou alisar essa parte aí de cima, tá? E percebam que eu fiz da mesma forma com chantilly, eu fiz a voltinha que eu quero fazer, tá? Porque quando eu tirar o papel manteiga,
a parte ali vai fazer aquele arcozinho, vai fazer perfeitinho, tá bom? Claro que não fica 100%, gente. É claro que é uma técnica, mas nós temos que entender que nós não somos máquinas, né? Então, existe, assim, algumas falhazinhas, mas que a gente consegue consertar aí com a decoração, com o topper, né? Percebam que eu tirei o papel manteiga, tá vendo como é que ficou? Eu só puxei, tá? Eu não gravei para não ficar muito extenso, eu só puxei, tá bom? E aí eu só tô consertando algumas coisinhas que às vezes o papel manteiga, na hora de tirar, eu não encostei, tá bom? Essa parte que tá mais torta aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, essa parte de trás aqui, é porque é a parte de trás do bolo, tá? Então sempre comece e termine na parte de trás, qualquer tipo de decoração, tá bom? Porque sempre ao finalzinho é que dá o problema. E agora eu vou utilizar um bico perlê, tá? Do tamanho que você quiser, da forma que você for fazer aí, né? O bolo que você for fazer, eu vou pressionar e vou girar, perceberam? Eu pressiono, ó, eu pressiono e eu giro, para não ficar aquela pontinha, tá? Isso é como se for, para imitar como se fosse um cachecol, né? Uma manta de tricô, algo assim. É esse o intuito aí desse bolo, tá bom? E aí eu vou fazer mais um detalhe. Esse bolo, gente, eu tirei uma inspiração, na verdade a cliente me mandou pra mim, uma inspiração de um bolo de pasta americana, que a pessoa simplesmente utiliza aquele molde para imitar um crochê, um tricô, não sei dizer muito bem a respeito, mas ela imita isso, mas é com molde. Mas no chantilly a gente não consegue utilizar molde, é impossível. Então eu utilizei bico perlê, vou mostrar para vocês aí no andar do vídeo, bico perlê para fazer a decoração. E simplesmente o bico perlê, gente, é pequenininho, tá? Pode ser o 01, eu não tenho o número desses aí porque eu comprei da China, né? Como eu sempre falo aqui. E aí, gente, eu vou fazer como se fosse M's, tá vendo? Como é que fala? Como se fosse morrinhos, tá vendo, ó? Subo, desço. E faço em toda a lateral do meu bolo. E aí em cima eu tô fazendo como se fosse uma cordinha, tá? Para imitar como se fosse mesmo o acabamento aí do tricô. Tá bom? Percebam que parece de fato, lógico, gente, não é igual uma pasta americana, de forma alguma, nunca vai ser, porque é outro tipo de material, mas fica bem bonitinho, ficou bem legal, tá? E lembrando que quando você for colocar o seu bolo no cima do primeiro andar, lembre-se que a parte de trás, onde está o começo e o término da decoração, precisa ficar para trás. Tá bom? Porque senão acaba que você vai mostrar, né, o acabamento ali depois pro seu cliente. Não fica legal, é sempre na parte de trás, tá bom? Olha que gracinha, parece de fato que tem uma manta ali, né, algo de tricô, enfim. Então você vai posicionar, esse guindaste, gente, é uma benção. Eu utilizo aí, tem que utilizar o canudinho de 50 centímetros, que ele é mais grossinho, mais forte, mais firme, tá bom? Então eu coloquei meu bolo aí, já tem vídeos aqui ensinando como fazer, a ideia aqui é mais falar sobre a decoração. E vou fazer com o bico perlê também, da mesma forma que eu fiz em cima, embaixo, tá? E eu tô utilizando o mesmo chantilly que eu utilizei pra fazer, tá? A cor pra ficar igualzinho, tá bom? E aí eu tô utilizando um outro bico perlê, porém um pouquinho maior, pra fazer como se fosse uma cordinha, né? Como se fosse um acabamento ali, realmente de tricô ou crochê, que eu não entendo a diferença de um para outro, tá bom? E aí eu faço embaixo. Percebam que eu faço um X, ó. Dá uma olhadinha, é um X, tá vendo? Para que de fato fique parecendo uma cordinha. Aí eu coloquei a caixinha de leite para segurar o bolo fica girando, atrapalha a vida, né? E aí eu colocando os meus ursinhos. Esses ursinhos eu comprei na China, tá? Mas aí você fica a seu critério, fazer de imagem, fazer o ursinho que você quiser, tá? Aí fica a seu critério. Mas no caso esse bolo aí era um tema de chá revelação, né? Então eu quis utilizar, né? No caso, a inspiração era assim, né? De ursinho, enfim. Então eu quis utilizar esses aí pra ficar mais realista. E coloquei umas bolinhas da cor aí que seria verde e lilás, tá bom? Então basicamente é essa decoração. Ficou muito fofo, eu espero muito que tenha te ajudado. Tem alguma dúvida? Deixa no comentário que eu vou responder a todos vocês, porque é um prazer pra mim responder. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Tchauzinho.